Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E hoje vamos falar sobre o capítulo 2 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Vidro que Sumiu. E os personagens apresentados nesse capítulo são a Senhora Fig, a Tia Guida e o Pedro Polkes. Nesse capítulo nós não somos apresentados a nenhum feitiço ou objeto importante, e nenhuma locação importante é citada também nesse capítulo. Vamos começar com um resumo. Quase 10 anos depois do Harry ter sido deixado na porta dos Dursley, hoje é aniversário do Duda. Descobrimos que os Dursley fazem o Harry dormir em um armário debaixo das escadas, e as roupas dele, na verdade, são roupas velhas do Duda, que é maior e mais gordo que ele. Disserte, Andresa. Aqui ataca todos os meus gatilhos. Vamos falar então dos Dursley. Eu não aguento. Desabafe. Deita aqui, põe a cabecinha no meu ombro e pode falar. Diga, o que te incomoda nesse capítulo? Nossa, o que me incomoda? Nessa parte que eu falei, só Menina, específica aqui. A gente vê que o Harry é uma criança que cresceu mal cuidada, sem carinho nenhum, desprezada pela única família que ele tem. E é uma coisa que tinha tudo pra dar errado, que era pra ser uma criança completamente perdida nesse mundo. E o que ele fez foi descobrir as melhores formas de conviver com os tios dele. Mano, eu vou chorar. E várias vezes no capítulo ele fala, por exemplo, não fazer perguntas é uma forma ótima de conviver com os Dursley. Ficar calado, não falar sobre coisas... Ele não fala sobrenaturais, mas ele fala coisas diferentes e coisas... Não lembro a palavra que eles usam, mas foi, por exemplo, teve uma parte que ele fala que ele sonhou com uma moto que voa. Uhum. E aí o tio fala que fica revoltado, e aí é mais uma das partes que ele fala que ele não pode falar esse tipo de coisa que é muito diferente do normal, porque ele já sabe que vai causar uma reação ruim nos tios, então ele tenta evitar o máximo possível. Então, de várias formas, ele age de um jeito que facilite a vida dele, que já é muito difícil, né? Que a gente ele facilita, na verdade, na minha opinião, ele facilita a vida dos Dursley, né? Porque a vida dele, ele não facilita, coitado. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, com o que você falou aí, e eu quero saber a sua opinião. Claro, a gente concorda, todo mundo concorda que os Dursley abusavam psicologicamente do Harry. Uhum. O fato de colocar ele pra dormir debaixo do mano, gente, chama o conselho tutelar. A criança dormia num armário debaixo das escadas. E quando se comportava mal, sem comida. Sem comida, né? Então, assim, você acha que os Dursley batiam no Harry? Fisicamente batiam, porque, assim, emocionalmente, psicologicamente, a gente sabe que eles agrediam ele. Você acha que eles já chegaram a agredir o Harry? De bater mesmo? Não, acho que de bater não. Só o Duda mesmo. Rindo de desespero, né? Só o Duda mesmo. Mas eles mesmo acho que não. Eu acho que também eles não batiam, mas isso não minimiza, né? A agressão psicológica e emocional, né? Eu acho interessante você trazer essa questão do sonho dele com a moto, né? A gente sabe que o sonho dele, na verdade, é uma lembrança, né? Porque a gente tá esquecendo de citar na semana passada a moto do Sirius, né? Que a gente falou dela, e a gente não citou que o Sirius Black aparece, né? No primeiro... Aparece entre aspas, né? A moto dele aparece e ele é citado no primeiro capítulo. O Harry foi levado pra Rua dos Alfeneiros na moto do Sirius. E ele sonha, né? Com essa moto voadora. E ele sonha também, muitas vezes, com clarão verde, né? Então, a gente sabe que isso, na verdade, é ele lembrando. Porque ele era um bebê de 1 ano e 3 meses quando tudo isso aconteceu. E ele, às vezes, lembra em forma de sonho. Flashes. Mas eu leio isso como uma metáfora. E preparem os lencinhos. Uma coisa que vocês têm que saber sobre mim, gente, é que eu sou a mestre de falar as coisas tristes, tá? Então, não se assustem. Mas, assim, eu encaro isso como uma metáfora. Quando eles estão indo pro zoológico, a gente tá meio que passando um pouquinho pra frente dos acontecimentos aqui, mas só porque a Andresa citou, eu achei interessante falar. Eles estão indo pro zoológico e o Harry e o tio Walter tá reclamando, né? Que os motoqueiros e não sei o quê. E ele fala, nossa, eu sonhei com uma moto que voava. E o tio Walter fica putaço, que moto não voa, moleque. Ele fala, eu sei que não voa. Foi só um sonho. E isso pra mim é uma metáfora. Tipo, a vida do Harry era tão restrita na Rua dos Alfeneiros, tão restrita do ponto de, tipo, você não pode perguntar, você não pode falar, ele tem que viver como se ele não existisse. Ele não podia nem sonhar, mano. Ele não podia nem sonhar. Meu Deus, que coisa, eu me arrepiei. É pesado, né? É uma metáfora, óbvio, porque a gente sabe que, na verdade, esse sonho dele é uma lembrança. Mas eu acho que sonhar é uma das coisas mais
ousadas que as pessoas podem fazer, né? Porque você pode estar na pior situação do mundo. Se você puder sonhar com uma vida melhor, com uma reviravolta melhor, você ainda tem um nível de esperança, né? E o Harry era podado até isso. Você não pode sonhar com uma moto que voa. Como assim? Motos não voam, não existe, né? Então, pra mim, aquilo ali é mais um sinal de, a gente já sabe, de abuso psicológico, né? Os Dursley, eles são apresentados pra gente no capítulo 1, mas no capítulo 2 que a gente descobre que eles são o pior tipo de ser humano que existe na Terra. Pessoas horríveis, né? Não, assim, no 1 fica meio que por cima. Tipo, eles não gostam de coisas estranhas. Eles fingem que a Lilian e o Tiago Potter não existem, né? Que o nosso filho não pode se misturar com o filho da Lilian, porque é um bando de aberração. Ok, entre aspas, mas no segundo a gente descobre que eles são o tipo de pessoa que votaria no Bolsonaro. Então, eu sei que falar isso pode eliminar uma certa parte dos nossos ouvintes aqui. Inclusive. Mas eu acho importante, já vamos pegar do começo aqui, tá? Já filtra. Os Dursley são o tipo de pessoa que votariam no Bolsonaro. E eles minavam o Harry psicologicamente e emocionalmente o tempo todo. Duda dá uma birra no café da manhã porque ganhou um presente a menos do que no ano passado. E a tia Petúnia o acalma com a promessa de comprar mais 2 quando eles saírem. Essa parte, mano, eu acho muito... Quando eu li ela a primeira vez, eu li muitos anos atrás, eu encarei como tipo, moleque mimado da p***. Ganhou 30 e não sei quantos presentes, e pra ele não era suficiente, porque era um a menos do que no ano passado. Ele, na cabeça dele, ele tinha que, a cada ano ele tem que ganhar mais, né? E a Petúnia ainda tentou justificar, tipo, porque o que a tia Guida mandou é maior do que o... Então conta como se fosse 2, e ele fala que não, e aí ela acaba, tipo, aceitando que ela... Não, calma, a gente vai comprar 2, e aí você vai ter mais, né, presentes. Hoje em dia, eu li esse capítulo e eu fiquei meio, tipo assim... O que tá acontecendo comigo? Porque eu me senti levemente com pena, empática pela Petúnia. Não, de verdade. Porque você imagina, ela é mãe do menino, tá? Ela criou ele da pior forma possível, mimado. Mas enfim, você pensa nessa pessoa que passou o dia inteiro, o dia anterior provavelmente, embrulhando os presentes. Pensando, nossa, amanhã é o aniversário do meu filho querido. E planejando tudo aquilo. E quando ela chega, olha filho, a sua montanha de presentes. Ele fala, tipo... Tá faltando, tem um a menos que no ano passado. Ele mostra ingratidão pelo esforço dela. E mais uma vez, eu não tô aqui defendendo a Petúnia, não. Mas eu me senti levemente empática pela situação dela, de tipo, nossa, que moleque de... Porque você pensa, óbvio, é culpa da criação que ela deu. E aí eu queria também mencionar que o Harry usa, né, as sobras do Duda de roupa, né? As roupas do Harry são sempre largas e caindo, porque além dele usar as roupas do Duda, que é maior e mais gordo que ele também já é um menino muito franzino, muito magrinho pra idade dele. Talvez porque ele foi criado dentro de um armário, talvez porque ele não come direito. Não é bem nutrido. Né? Não é bem nutrido, mas assim, ele recebe dos Dursley o que não serve mais pro Duda. O fato de eles não vou dizer super amarem, mas tipo, super mimarem o Duda, você pensa, eles dão as roupas velhas, né, as roupas que sobram. O fato deles super mimarem o Duda meio que significa que, tipo, não sobra nada pro Harry. De afeto, de carinho, de cuidado. É meio, tipo, mais uma vez, uma metáfora. Tamo forçando aqui, tamo forçando. Mas se não fosse pra gente forçar, a gente não faria um podcast sobre Harry Potter. Né? Se não fosse pra gente super analisar as situações, a gente não faria um podcast sobre Harry Potter. Então eu interpreto como isso também. Eles dão pro Harry o que sobra do que eles dão pro Duda, e porque eles super protegem, porque eles super mimam o Duda, não sobra nada pro Harry. Como tu falaste naquela hora... Olha isso, como tu falaste. Ai, eu amo, gente. Ai, meu Deus. Diz de novo. Como eu falaste aquela hora. Como eu falar-me-ei aquela hora. Prossiga. Ai, até me perdi. Perdestes? Estás perdida? Estás perdidas? Vai, Mona. Ai, caraca. Calma. No primeiro capítulo a gente estava falando... Não, a gente estava falastes. Prometo-te que vou deixar eles falar, vai.
Eu acho que a gente vê aqui, sem surpresa nenhuma, né? Como aquela criança que a gente falou no primeiro capítulo, que era uma criança que jogava comida pelas paredes, que chutava a mãe, como a McGonagall viu ele chutando a mãe por causa do doce que ele queria, berrando na rua. E ele sempre era recompensado positivamente por tudo que ele fazia. Verdade. E aí ele se tornou esse menino mimado, agressivo e que manipula os pais. Verdade. Aí não deixa de ser uma culpa deles, porque toda vez que ele fazia uma coisa dessa, eles recompensavam ele, eles elogiavam, eles faziam como se isso fosse uma coisa muito legal. E aí ele cresceu dessa forma, achando que tá certo, achando que é pra ser assim mesmo. E só que agora quem é que tá pagando, né, por esses erros são os próprios pais. E o Harry. Que apanha dele. Mas assim, eu realmente concordo. A culpa é dos Dursley por terem reforçado, né, positivamente o mau comportamento dele. E de forma alguma, igual eu te falei, eu não quero defender a Petúnia e dizer que ela é uma pessoa maravilhosa. Só que nesse momento eu achei interessante, eu relendo Harry Potter, de repente eu pensei assim, nossa, sabe, uma coisa muito rápida, tipo um pensamento muito rápido passou pela minha cabeça, tipo, nossa, coitada da Petúnia. E depois eu pensei, talvez nem tão coitada assim, mas nessa situação que eu fiquei muito, tipo, coitada, ela planejou todo um dia perfeito pro filho, pro Duda, e ele se mostrou ingrato pra ele, não era o suficiente. Harry geralmente fica aos cuidados da vizinha, a senhora Fig, quando os Dursley precisam sair, mas ela quebrou a perna e não vai poder olhar ele. Então Harry é levado ao zoológico com os Dursley e Pedro Polkes, o amigo de Duda. Tem alguns comentários pra fazer sobre isso. O primeiro é uma problematização. Mentira! Traz o problematizol, que a Jessiquinha chegou com a problematização. Eu sei que algumas situações eu vou problematizar aqui sem necessidade, mas eu quero problematizar mesmo assim pra gente trazer a discussão, né? Uhum. Aqui o nome do podcast é Salão Comunal, então a gente tá sentado aqui num salão comunal discutindo sobre fatos, né, do livro. O primeiro fato é de que sempre que os Dursley precisam sair, eles deixam o Harry com a senhora Fig. E aí a gente não sabe ainda, né, mas a senhora Fig é uma senhorinha que mora na rua deles, né? Não, na verdade ela mora na rua de trás, não é? Eu acho que é. Na Rua das Magnólias, eu acho. Ela mora ali perto, né? E ela é uma senhorinha que mora sozinha, com os gatos dela, e o Harry é deixado aos cuidados dela. E aí eu vou problematizar, entre aspas, essa coisa da questão que eles de sempre jogarem pra mulher a responsabilidade de cuidar de crianças. Tenho certeza que eles deviam ter algum vizinho homem, tal, mas é aquele negócio, sempre o primeiro recurso é pedir pra uma mulher cuidar da criança. Então, uma problematização bem leve aqui, garanto pra vocês que problematizações maiores virão. A gente sabe, aqui a gente tá relendo Harry Potter, então a gente sabe que a senhora Fig, na verdade, ela é um aborto, né, que é o que eles chamam no mundo de Harry Potter, uma pessoa que tem pais bruxos, mas que não tem poderes mágicos, e que, na verdade, ela tá ali com a Ordem da Fênix, não, pela Ordem da Fênix, né, cuidando do Harry e mantendo uma observação ali do Harry enquanto ele tá na Rua dos Ofeneiros. Mas nesse momento aqui eu quero problematizar essa questão justamente de ela ser uma mulher e de ela ser, entre aspas, responsabilizada pelo cuidado do Harry. Agora que eu entendi o que tu falou. Do quê? De colocarem ela pra tomar conta. Na verdade, a Ordem da Fênix também colocou uma mulher pra tomar conta. Podia ter sido um cara pra ficar de olho. A Ordem da Fênix colocou a senhora Fig? Sim, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, a questão de por que eles não... Eu achei que tu tava pensando assim, porque a tia Petúnia procurou. Ambos. Dos dois lados, tanto da Petúnia e do Walter, quanto da Ordem da Fênix. Quanto da Ordem da Fênix. Faz sentido. Então, na verdade, a culpa é da J.K. Rowling. Não, assim, brincadeiras à parte. É só uma observação, porque pra gente é tão natural. Eu mesma, lembro que quando eu era pequena e alguém precisava sair, eu ficava na casa da vizinha. Eu nunca ficava na casa do vizinho. Talvez, aí a gente pode entrar em outras discussões. Talvez porque eu sou mulher e a gente, né, assim, mesmo que eu era uma menina, né, mas eu era e sou ainda mulher, e a gente não pode confiar, enfim, de deixar uma menina sozinha com um homem mais velho, mas nesse momento aqui a gente tá problematizando o fato de uma mulher ter que cuidar de uma criança e como as mulheres geralmente são vistas como esses seres que sempre têm a responsabilidade materna, mesmo que elas não sejam as mães. Mas eu sei que você notou coisas sobre a senhora Fig aí também. Então, é colocado aqui no livro que assim, o Harry não pode ficar com a senhora Fig porque ela quebrou a perna. E a gente sabe que ela tem acesso ao hospital sem mungos, que é de bruxos, e que ela podia consertar a perna dela rapidinho. E não precisava, né, ficar o dia inteirinho sem ficar com o Harry, andando de muleta e fazendo a trouxa.
Eu acho engraçado, em partes, porque eu não sei se é nesse capítulo, se é no próximo, que eles comentam que ela quebrou a perna porque ela tropeçou num dos gatos dela, que ela tem um monte de gatos. Nesse. E ela tropeçou e quebrou a perna. Eu acho engraçado você tropeçar num gato e quebrar a perna. Eu fico imaginando a cena, tipo, de vídeo do YouTube da pessoa tomando um tombo porque tropeçou num gato. E esse gato que não saiu da frente. Né? É meio... Mas muito... ok. Se ela não tivesse quebrado a perna, o Harry não ia pro zoológico e não ia desencadear toda... tudo isso, Mas enfim. Eu acho, forçando, mais uma vez, forçando a torcendo a toalha até a última gota pingar, que isso aqui pode ser... A gente pode interpretar como um dos grandes preconceitos que a gente vai aprender ainda, né? Na história de Harry Potter, que é contra os abortos, né? As pessoas que são filhos de pais mágicos, mas que não têm magia. Em momento nenhum eu acho que fala que os abortos têm acesso ao St. Mungus. Talvez isso é uma forma, tipo, da sociedade falar, olha, aqui é um hospital para bruxos, você não é um bruxo. Na verdade né? Eles falam hospital para bruxos. Eu acho que o nome do St. Mungus é Hospital para Acidentes e... Mágicos. Acidentes e lesões mágicas, uma coisa assim. Mas eu duvido muito que se um bruxo tropeçar num gato e quebrar uma perna, ele não ia ser atendido no St. Mungus. Mas, mais uma vez, a gente tá forçando aqui, tá? No futuro a gente vai discutir mais esse tipo de coisa, os preconceitos que a sociedade bruxa tem. O que eu acho muito interessante de Harry Potter é que você vai descobrindo as coisas com o Harry. Nesse momento, o Harry não sabe de nada. E a gente não sabe de nada também. Então a gente vai descobrindo junto com ele. Lá em Câmara Secreta, ele vai descobrir o preconceito com os nascidos trouxas. Depois ele vai descobrir o preconceito contra os abortos, né, e tal. Depois ele vai descobrindo que o Ministério da Magia, na verdade, é uma instituição falida, né? Uma instituição... Como todo governo... como todo governo que a gente conhece, quase, né? É uma instituição falida e que tá ali só pra proteger o status quo, enfim. A gente vai descobrindo isso com o Harry. Vamos tentar não atropelar o capítulo aqui, mas, na minha opinião, eu acho que se a senhora Fig quisesse ir pro St. Mungus, ela não poderia. O que é uma pena, porque eu acho que qualquer bruxo poderia consertar a perna dela, sem ela precisar ir pro St. Mungus. Eu acho que pro St. Mungus, você vai quando você sofre um acidente, tipo, quando o Sr. Weasley foi picado pela Nagini. Que é um negócio que, tipo, nossa, precisa de atendimento médico urgente. Eu acho que quebrar uma perna pra um bruxo é o equivalente... Vai tomar uma porçãozinha. Não, eu acho que é equivalente a gente tropeçar no chão e ralar, sabe? Aí alguém vem, tipo, passa um antisséptico, passa uma faixa, ok. Tipo, eu posso consertar um joelho ralado seu, sabe? Eu acho que se eu fosse uma bruxa, eu poderia muito bem consertar uma perna quebrada sua. Não, deixa eu falar uma... O quê? Eu ia falar, tu não viu o Lockhart que consertou o braço do Harry? Nossa, muito bem consertado, inclusive, né? Não é qualquer bruxo, né? Que pode consertar. Tio Walter ameaça colocar Harry de castigo até o Natal se algo de estranho acontecer. Então Harry se lembra de tudo de estranho que já aconteceu com ele, mesmo sem ele fazer nada de propósito. Primeiro, quando tia Petunia praticamente raspou o cabelo dele, deixando só uma franja para cobrir a cicatriz, e no outro dia de manhã ele acordou com o cabelo do tamanho de sempre. Quando tia Petunia tentou vestir ele com um macacão horrível do Duda e a peça de roupa encolheu enquanto ela tentava passá-la pelo pescoço de Harry. E também quando ele estava correndo da turma do Duda na escola, e foi parar no telhado da cozinha, mas provavelmente foi só o vento. Eu amo essa parte. Eu amo essa parte. Ele achou que o vento pegou ele na hora do pulo. Muito Alice, gente. Muito Alice. É uma inocência de uma criança. É uma inocência, né? O Harry, ele é uma criança inocente. Apesar de todos esses abusos psicológicos e emocionais que ele sofre com os Dursley, a gente é apresentado pra um Harry, e isso é uma coisa que não aparece muito nos filmes, e eu também não tô aqui pra criticar os filmes, já fui esse tipo de pessoa que, meu Deus, não assistam os filmes, é horrível, não leiam os livros. Não tem nada a ver com o livro. Exatamente. Mas eu não tô aqui pra criticar os filmes, eu entendo que são mídias diferentes da mesma história. Sim. Aceitemos que é assim. Tem muitas coisas que não dá pra colocar num filme. Imagino que essa coisa do Harry ser inocente não dá pra colocar no filme sem parecer muito chavão e sem fazer o Harry cair naquele estereótipo do protagonista bobão. Bobão, é. Mas eu acho muito interessante duas coisas que eu vejo até esse momento aqui de inocência do Harry. A primeira é ele pensando quando a tia Petúnia fala com o Walter que a senhora Fig tá com a perna quebrada, que ela não pode cuidar do Harry. Ah, olha aqui, ó. Agora que eu tô lembrando, que não tá anotado no meu resumo aqui. A segunda opção deles é a tia Guida. É a tia Uma Guida. Mulher que não é mãe, mas que tem a responsabilidade de cuidar de uma criança. E a terceira é uma tal de Ivone, que tá de férias em Majorca. Olha aí, problematizei. Tô errada? Não tô. Mas, pois é. Inclusive, tá, a responsabilidade, a carga emocional recolocada nas mulheres, né? Tamo aí. Inclusive, quando eles falam da tia Guida, a
tia Petunia fala, não seja bobo, ela detesta o menino. E na frente dele. É uma coisa que eu também acho interessante a gente notar. É uma coisa muito pequena. Mas a preocupação da Petúnia... Porque o Harry também não gosta da tia Guida. Sim. Eu lembro que quando ela fala isso, o Harry fala, tipo assim, ele ficou aliviado porque ele não gostava da tia Guida e não gostava dos cachorros dela também, porque os cachorros tinham até atacado ele, o pobre do menino. Mas é interessante você pensar que a Petúnia, a justificativa dela é, a Guida não gosta dele, e não o contrário. Então a preocupação dela não é com o bem-estar do Harry, é com o relacionamento que ela vai ter com a cunhada dela. Mas voltando ao que eu tava falando da inocência dele, é quando eles riscam os 3 nomes, né? Da senhora Fig, da tia Guida e da Ivone. O Harry pensa assim, num momento ele pensa assim, nossa, que legal, eles vão me deixar aqui em casa e eu vou poder brincar com os brinquedos do Duda e vou poder mexer no computador do Duda. Pra mim é uma coisa muito inocente, porque ele podia pensar, tipo assim, aí eu vou me ver livre desses tios nojentos que eu tenho. E não, o pensamento dele é tipo, brincar. Eu vou brincar, eu vou mexer no computador, eu vou poder assistir televisão no canal que eu quero. São coisas tão pequenas e tão simples que a gente vai sendo apresentado pra esse Harry de uma inocência muito grande. E outra coisa que eu acho engraçado também é quando ele tá comentando das fotos na parede, né, que tem na casa. Ele comenta que tem muitas fotos do Duda pra todo que é lado e que não tem uma foto dele e muita gente nem saberia que tem uma segunda criança ali na casa se não visse o Harry mesmo, né? E aí ele comenta de uma foto do Duda na praia e aí ele fala que ele tá segurando uma bola, assim, e ele fala que a tia Petúnia comenta daquela foto falando que o Duda parecia um anjinho e o Harry fala que ele parecia um porco de peruca. Eu acho engraçado, porque o Harry... muito de criança. É uma coisa muito de criança e é uma coisa também muito... A gente vê um Harry mais... venenoso. A gente vê um Harry ali, tipo... ácido, não ácido, mas tipo assim, sarcástico, não sei. Ele é engraçadinho, o Harry. Ele sempre é engraçadinho, mas assim, do jeito dele. Ele faz umas piadinhas, sabe? Essa questão do Duda parecer um porco de peruca é um traço da personalidade do Harry que a gente vai acompanhar por toda a saga. E que a gente começa a ver aqui nesse capítulo, né? Essa inocência dele. Ele pensa que, nossa, eu vou ser deixado em casa, eu vou poder brincar. E quando eles vão pro zoológico também, o único motivo deles não deixarem ele no carro, que é o mesmo motivo que eles não deixaram ele na casa, é que eles têm medo do Harry estragar a casa. Ou senão, nossa, Petúnia, esse carro aqui é novo, a gente vai deixar o Harry aqui, ele vai estragar o carro todo, eu vou voltar aqui, o carro tá todo estragado, e o Harry fica tipo, não vou estragar o carro. Mas também ele começa a lembrar de umas coisas estranhas que aconteceram com ele, sem ele saber. E eu acho muito engraçado essa última parte, que ele tava correndo da turma do Duda, que é o Duda e os amiguinhos dele, que queriam bater nele, e ele pulou pra fugir, pulou pra trás das lixeiras pra tentar fugir da turma do Duda, e parou no teto da escola e não sabia como. Mas deve ter sido o vento. Que me pegou na hora que eu pulei. E eu fico triste, porque o bichinho devia ser magrinho, desnutrido, né? Pra ele pensar que o vento bateu nele. O vento. Vamos fundar um quadro aqui no podcast. Vai ser chamado Motivos pelos quais o Harry não entrou na Corvinal. Ele achou... Ele achou que o vento levou ele no dia que ele pulou e foi parar no teto da escola. Assim, brincadeiras à parte, eu sei que Corvinal não é só sobre ser inteligente e tal. Luna Lovegood tá aí pra provar pra gente que Corvinal é muito mais sobre ser mente aberta do que sobre ser inteligente em si, mas é uma discussão pro futuro ainda. A Luna ainda nem apareceu. A Luna nem apareceu, infelizmente. Queria que tivesse aparecido. Um negócio que eu reparei é nessa parte quando o Harry fala que ele quer ficar em casa pra brincar. Eles usam o termo dar uma voltinha no computador do Duda. E eu não sei bem o que é dar uma voltinha no computador. Eu não sei o que foi a tradução. Como que é o original? Vejamos o original. Barulho de livro abrindo. Nem sei se saiu barulho, se foi parecendo barulho de peido, mas vamos ver. Eu já forcei minha memória pra lembrar dos meus tempos de início de computador. Fala have a go. Eu acho que have a go é mais, tipo assim, ter a vez dele, né? Sim. Igual quando você tem irmãos e tal, você já tem a sua vez. Tipo assim, ele teria uma vez, o que ele nunca tem, porque o computador é tudo Duda. Tem a vezinha dele no computador. Sim. Quando que a Pedra Filosofal foi lançada no Brasil? Menina, foi 90... Eu sei que o original é 97. No Brasil foi lançado 2001, quando? eu acho. 2001. Pois é, computador em 2001 era uma coisa muito... Né? Por causa de gente rico, né, que tem computador. Era. Então talvez o termo não fosse muito popular ainda na época de usar o computador, ou ter uma vezinha no computador. No zoológico, na ala dos répteis, Harry conversa com uma cobra. O vidro da jaula desaparece e a cobra escapa. Harry é colocado de castigo por isso. É interessante, porque ele não tem noção, né, que a culpa foi dele. Mas o
tio Walter e a tia Petúnia sabem que foi culpa dele, né? É. A abordagem dos meninos para com a cobra. São 3 meninos, né? Diferente do filme, que tá só o Duda e o Harry. Na verdade, no livro, o Duda vai com um amigo dele, Pedro Polkes, pro zoológico. E os dois, a atitude deles porque cobra é um animal que, assim, a gente, no geral, tem como inconsciente um animal perigoso, né? Geralmente é venenoso, um animal que não se deve se aproximar e tal. Então, a ideia na cabeça do Pedro e do Duda era de, nossa, a gente vai ver um bicho selvagem e eles queriam ver a cobra atacar, eles queriam ver aquela coisa, sabe? Perigosa. Então eles chegam lá, batem no vidro, a cobra não faz nada. Eu tive a experiência já de ir num zoológico que tinha cobra. Um zoológico da minha cidade não tem. E assim, problematizações sobre os zoológicos à parte. Eu tive a oportunidade de ver a cobra. Geralmente elas ficam ou numa jaula de vidro ou numa jaula de grade bem fininha, a trama bem fininha, que é pra elas não passar. E elas geralmente não fazem nada. Porque a cobra ela é um bicho que, fora do momento que ela tem que atacar, ela não vai fazer nada. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo de frente em uma das jaulas das cobras, até que ela levantou. E foi muito bizarro. Eu nunca tinha visto uma cobra fazer aquilo, tipo, nem em desenho, nem pessoalmente, óbvio, né? Mas ela levantou, tipo, ela começou a levantar a cabeça e ela foi erguendo o corpo inteiro. Muito bizarro, porque me deu muito medo. E ela fez isso muito devagar. Ela fez isso numa jaula a uma distância muito considerável de mim. E mesmo assim eu fiquei com muito medo. Mas no geral, cobra é um bicho que não ataca. Ele não vai estar na jaula lá, tipo, igual um macaco. Um macaco ele vai estar pulando. Se mexendo. Porque é da natureza dele tá se mexendo, tá mexendo nas coisas, tá interagindo um com o outro. Cobras, geralmente, pelo menos nesse zoológico que eu fui, que foi o zoológico do Rio, as cobras estavam uma em cada jaula, não tinha 2 cobras na mesma jaula. Então, eu acho interessante que a primeira reação do Harry foi empatia com a cobra. Ele chega lá e ele fica tipo, nossa, deve ser um saco. Cara, eu fico pensando, o Harry não sabia que ele conseguia conversar com cobra. E eu fico pensando se essa foi a primeira vez que ele falou com um animal. Foi tipo, a primeira vez que ele foi no zoológico. Será que ele viu um gato na rua um dia e falou, tipo, nossa, tadinho de você e não sei o quê. Sabe, ele chegou na cobra e falou assim, cara, que dó de você aqui. O Harry, esse menino que vive trancado debaixo do armário, debaixo de umas escadas, que é colocado de castigo sem ele entender o motivo. Ele ficou com dó da cobra, tipo, você tá trancada aqui, porque ele sentiu empatia, porque ele sabia que ele era mais ou menos aquilo, né? Mas e eu acho que tem até ele ainda fala assim, eu pelo menos, eu posso dar uma volta pela casa. E você fica aqui trancada, e você fica só aqui. E é nesse capítulo que ele fala que ele imagina ele dentro do zoológico, a tia Petúnia batendo no vidro? Deixa eu ver aqui. Não, ele fala que deve ser igual viver lá no armário com a tia Petúnia batendo na porta. Ele não sabia que ele era ofidioglota. Não é na Pedra Filosofal que a gente é apresentado por essa trama de o Harry conversar com cobras. Mas eu acho muito interessante que ele tenha empatia por ela e que ele inconscientemente liberta a cobra desse cativeiro que ela tem, né? Agora eu quero levantar uma discussão aqui, Andresa. Manda. A gente sabe que a J.K. Rowling começou a escrever Harry Potter em 1991. Ela teve a ideia e ela começou a escrever. E ela só conseguiu que o livro fosse publicado em 97, o primeiro. E ela não sabia, quando ela publicou o primeiro, que ela iria conseguir publicar os outros. Então, a gente já comentou isso aqui, como que Pedra Filosofal é um livro muito fechadinho dentro dele. Se você quiser ler só o Pedra Filosofal, é uma história completa, por assim dizer. Você acha que a J.K. Rowling já tinha essa trama dele ser ofidioglota, dele conseguir falar com cobras na cabeça quando ela escreveu Pedra Filosofal? Acho que já. Porque eu acho que geralmente quando os escritores escrevem um livro, eles já têm ideia de muitas outras coisas que podem acontecer, caso seja continuada a história. Eu tenho as minhas ressalvas com a J.K. Rowling, no geral. Eu tenho muita coisa que ela fala que ela sempre soube, que eu fico tipo... sempre soube, querida. Tá bom. Mas algumas coisas eu concordo que ela sabia sim. Por exemplo, a trama do Sirius Black. Eu acho que ela já sabia que, tipo... Nossa, se eu conseguir publicar o primeiro... E foi o que aconteceu, se não me engano. Ela conseguiu publicar o primeiro, foi um sucesso. E aí ela já fechou, ela já falou pra eles, são 7. Sim. Se vocês quiserem, agora eu faço, mas são 7 no total. E aí ela teve a liberdade de expandir a história, né? Eu acho que ela já tinha a trama do Sirius Black. De ele ser, tipo, entre aspas, o cara que traiu o Lilian Thiago, mas na verdade não foi ele. Porque ele é citado. É citado que o Hagrid pegou a moto com ele... lá nos destroços da casa, então ele tava na cena do crime, que foi o que aconteceu depois, né? Ele tava na cena do crime, todo mundo achou que era ele, mas na verdade era o Pedro Pettigrew que tinha virado rato, e não vamos passar por cima disso, mas eu acho que ela já tinha essa ideia do Sirius Black.
E eu acho que ela já tinha a ideia do Harry conversar com cobras. Se ela já tinha ideia de Horcruxes e esses negócios, eu acho que não. É muito complexo, né? Eu acho que é muito complexo pra ela já ter tão cedo assim na história. Porque, alerta de spoiler, o Harry ama Horcrux. Eu acho que ela sabia que o Voldemort tinha feito alguma coisa pra prevenir a morte dele. Que ia chamar Horcrux, ou que seriam 7, que na verdade eram 8. Duvido muito. Mas a gente vai discutindo conforme os capítulos forem passando ideias que a J.K. Rowling talvez teve antes mesmo de lançar a Pedra Filosofal e ideias que talvez ela tenha tido depois, e, enfim. Eu acho nesse momento muito importante a gente ver essa questão do Harry conversar com a cobra e dele libertar ela. Porque, na verdade, é um desejo meio que inato dele, né? Se libertar dos Dursley, né? Agora é uma parte que eu vou precisar muito da sua colaboração, Antesa. Como eu já disse, eu cheguei na festa do Harry Potter, tava tocando a última música já. Então, assim, já tinham lançado todos os livros. Eu conheci Harry Potter em 2010, o último livro foi lançado em 2007. Então, eu não pude participar ativamente das discussões de teorias, né? O que é algo que, nossa, é uma tristeza que eu vou levar pro meu túmulo. De eu não poder ter participado das discussões de teoria de Harry Potter. A única coisa que eu peguei fresco, assim, foi o final da saga, porque eu me recusei a procurar na internet, eu quis ler o livro. Que foi a maior teoria de todas, inclusive. Mas eu descobri por mim mesma, lendo o livro, não descobri assistindo o filme. O final de Harry Potter e tal, do Chalé das Conchas pra frente, que é quando começa Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Mas eu sei que existia na internet uma teoria muito grande de que a cobra que o Harry libertou no zoológico, na verdade, era a Nagini. E aí eu queria saber de você, se você lembra dessa teoria. Lembro. O que você achava da teoria na época. A gente sabe hoje em dia que não era, porque a J.K. Rowling já tinha falado isso há algum tempo, ela já tinha sido bem firme em falar que não era Nagini. E hoje em dia, bom, estamos em maio de 2020, a gente assistiu um filme chamado Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, e a gente sabe que, na verdade, a Nagini era uma mulher que virou uma cobra. A gente ainda tá em dúvida se a gente vai discutir Animais Fantásticos como se fosse canon ou não. Mas a gente sabe que a cobra não era Nagini. Mas o que você achava dessa teoria na época? Tá, conta pra gente. Vem cá, senta aqui, conta pra mim tudinho. Senta, conta tudo. Eu não sou muito crente nessas teorias, né? Acho que tu já notou. São muito poucas as que conseguem me fazer acreditar. Tem que ter muita informação. Mas essa eu nunca levei a sério, porque não tinha muita prova, não tinha muita evidência, né? Pra mim tem que ter bastante. Eu não lembro muito bem, primeiro porque a gente não tinha um computador muito bom. Eu tinha 1 hora por dia de internet que eu podia usar, mas eu não lembro muito bem o que as pessoas achavam. Mas eu nunca, assim, fiquei muito tempo, sabe? Pesquisando e teorizando, Pode parecer bobo pra gente que tá falando isso agora. Eu imagino que quando eu e a Andresa começamos a planejar esse podcast, a gente pensou numa faixa etária de 18 a 34 anos de idade, que é a faixa etária onde a gente se encontra. Eu com 18 e a Andresa com 34. Tua cara! Demorou 3 segundos pra ela entender, vocês viram, né? Mas, brincadeiras à parte, é a faixa etária dentro de onde a gente se encontra. Eu não imagino que tenha pessoas mais novas que 18 anos ouvindo esse podcast. Se você tem menos de 18 anos e tá ouvindo esse podcast, conta pra gente. Conta pra gente aqui. Mas existia uma época, se você tem menos de 18 anos, ou até se você tem 18 anos, é tipo muito tempo atrás. Existia uma época que as pessoas não tinham um celular na mão, com acesso à internet, que você abria um post no Instagram e ele tava lá cheio de fatos e argumentos e pessoas comentando. Antigamente, você tinha que ir numa lan house, que era um estabelecimento cheio de computadores, onde você pagava pela hora de usar a internet. Então, assim, pra mim, pelo menos, não era fácil a gente criar teorias sobre as coisas. Eu acho que hoje em dia, a coisa que tem na internet com mais teorias é Game of Thrones. Porque não terminou ainda. Na verdade, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Porque Game of Thrones já acabou, graças a Deus. Mas as Crônicas de Gelo e Fogo é uma coisa que ainda tem muita teoria rolando. E é mais fácil de você acessar isso, porque você tem um celular na mão, né? Você tem conexão Wi-Fi. Naquela época não era tão fácil. Eu acho, particularmente, que se eu vivesse naquela época já fã de Harry Potter, eu teria acreditado na teoria.
Apesar que hoje em dia eu entendo porque que a J.K. Rowling escolheu. Não, tipo assim, eu não acho que ela escolheu, eu acho que ela sempre soube que era só uma situação aleatória Era mesmo. só pra falar que ele é o oftalmologista. E pra mostrar que ele, tipo, teve empatia da cobra e libertou ela. Mas eu entendo que talvez ela possa ter visto, vamos supor, ela viu uma teoria na internet, achou muito legal, e falou assim, nossa, cabe aqui na história. Vou falar que eu sempre achei que era isso. Pode ser. E o fã acertou, né? Mentira, foi o fã que criou e ela se apropriou. Mas enfim, eu acho que essa teoria poderia ter funcionado, porque seria até uma forma de falar, tipo assim, nossa, o Harry, inconscientemente, ele tinha uma parte do Voldemort dentro dele, a gente sabe disso, né? Que o Harry tinha essa parte do Voldemort dentro dele, e que ele mandou a cobra inconscientemente buscar o Voldemort. Então, na verdade, o Harry trouxe pra si o Voldemort, né? Seria interessante? Seria. Já foi provado que não? Já foi provado que não. Mas eu acho que se eu vivesse naquela época, talvez eu teria, tipo, endossado a teoria. Falado, nossa, realmente faz muito sentido. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou, mano, você me conhece. Eu sou aquele tipo de pessoa que tá 2 horas da manhã, eu tô no YouTube assistindo vídeo de, tipo, nossa, o homem não pousou a lua. Eu sei que ele pousou na lua. Meu Deus, mas ele não pousou mesmo. Mas no segundo vídeo eu tô lá assim, gente, realmente, olha o que o governo dos Estados Unidos faz a gente acreditar. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas bem claro aqui na história que existem mais de 2 cobras no mundo. Essa cobra é uma boa constrictor, que fala lá na plaquinha dela, que é uma espécie brasileira, inclusive. Uma jiboia. É uma jiboia, conhecida como jiboia. E a Nagini... A jiboia é venenosa? Não, agora que eu tô pensando, não. porque a Nagini é venenosa, né? E a Nagini, se eu não me engano, eu não lembro se isso é canon, se isso tá na história, ou se é, tipo, um headcanon dos fãs. Mas a Nagini, salvo engano, ela é uma espécie que, tipo, não existe no mundo real, sabe? Ela é uma espécie de cobra mágica. Como se, tipo assim, um hipogrifo é um animal mágico. Ela é uma cobra não sei o quê. É interessante, porque eu lembro claramente em Câmara Secreta, porque aqui ele não fala isso. Aqui ele fala que foi inconsciente, que ele fez o vidro desaparecer. Até no filme é bem diferente, porque no filme fica claro que o Harry fez isso pra atacar o Duda. Porque ele faz o vidro desaparecer, a cobra sai, o Duda cai pro lado de dentro e o vidro aparece de novo. Então o Duda fica preso lá dentro. Ele não fica preso com a cobra, ele não tá num perigo imediato, mas ele fica apavorado. Com razão. Imagina o vidro desaparece, aparece de novo. Mas no livro não é assim. No livro o vidro desaparece, ele cai, mas o vidro fica desaparecido. O vidro não... Tanto que o nome do capítulo é o vidro que sumiu, né? Na verdade ele nem cai, ele afasta pra trás. Pra trás? Eu jurava que ele não cai. Caído. Ele só pega um susto e então o vidro desaparece. E o Duda não fica preso como ele fica no filme. Mas em A Câmara Secreta, quando o Harry descobre que falar com cobras é uma coisa excepcional e que pouquíssima gente no mundo consegue, ele conta pro Rony e pra Hermione que ele fala que, nossa, eu não entendi, foi sem querer e eu libertei, na cabeça dele ele libertou a cobra, né? Mas ele fala pro Rony e pra Hermione na Câmara Secreta, ele fala assim, eu falei com uma cobra uma vez no zoológico, eu fiz ela atacar o Duda. Ele fala assim... No livro? Ele fala assim no livro. Lembro. Eu fiz atacar o Duda, eu aticei uma cobra pra atacar o Duda. E eu acho interessante que, tipo, nessa hora aqui, essa não é a abordagem dele. E a Câmara Secreta é. Bom, vamos discutir isso quando chegar lá em A Câmara Secreta. Mas eu acho interessante a gente mencionar isso aqui, porque no episódio que a gente for mencionar isso de Câmara Secreta, a gente pode voltar e lembrar, né? Eu queria deixar aqui a minha indicação desse episódio. Como eu falei no episódio passado, a gente vai fazer indicações e tal. Às vezes vai ser só eu, às vezes vai ser só a Andresa, às vezes vai ser eu e a Andresa, às vezes não vai ter indicação. E vai ser assim, não é um quadro fixo, mas são indicações de coisas que a gente acha interessante relacionado ao capítulo que a gente leu. Anaconda é a indicação. A indicação da Andresa é o filme Anaconda. Ela não pode retirar isso agora, porque eu vou editar o episódio e eu não vou cortar essa parte. A Andresa indicou Anaconda pra vocês. A minha indicação desse episódio é relacionado à resposta que os Dursley dão quando o Harry pergunta sobre os pais dele. Cadê meus pais? E eles falam, seus pais morreram no acidente de carro e não faça perguntas, que é o lema, né, dos Dursley, não faça perguntas. E aí eu queria indicar pra vocês 2 obras de arte chamadas A Harry Potter Musical e o A Harry Potter Sequel. Eu vou deixar esse nome digitado no nosso Instagram, que é instagram.com/Salão Comunal Podcast, porque é um nome em inglês, não tem nome em português. São 2 peças de teatro, são de comédia. É meio no estilo daquele filme Todo Mundo em Pânico, que é um filme zoando o filme Pânico. A Harry Potter Musical e a Harry Potter Sequel são 2 peças de teatro zoando Harry Potter, feitas por fãs de Harry Potter, em formato de musical.
É muito engraçado. É mesmo. E eu fico surpresa de descobrir pessoas que não conhecem essas obras de arte. A Andresa não conhecia, eu apresentei pra ela. Não. E é uma peça de comédia com algumas musiquinhas engraçadas, algumas musiquinhas emotivas. E eu lembro dessa peça nesse capítulo aqui, quando eles contam que contam pro Harry, né, que os pais dele morreram num acidente de carro, porque na peça eles brincam que o Harry tá contando pro Rony, né, o Rony ainda não tinha percebido que ele era o famoso Harry Potter, né, aí ele fala pro Rony na peça, eu tenho essa cicatriz horrível na minha testa que eu ganhei no acidente de carro que matou os meus pais. Aí o Rony fala, nossa, que horrível. Ele fala, os meus pais bateram de carro num crocodilo. Aí o crocodilo tirou uma faca e fez essa cicatriz na minha testa e comeu os meus pais. E eu sobrevivi. Tipo, é uma história muito mirabolante, que é o que os tios dele inventam, né? É só uma piadinha. Eu vou deixar o nome lá no nosso Instagram pra vocês pesquisarem. Eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque é muito bom. É muito engraçado. É feito muito baseado nos livros, então tem coisas que, tipo, nem nos filmes aparecem que eles citam nessa peça. Tem até uma versão brasileira dessa peça que foi feita recentemente. Essas peças foram feitas 10 ou 11 anos atrás. A primeira é de 2009 e a segunda é de 2011, uma coisa assim. Então são bem antigas, mas muito, muito engraçadas, e eu recomendo fortemente que vocês assistam. Nessa pegada de falar do acidente de carro entre aspas, que matou a Lilian e o Thiago, eu queria comentar um negócio com você, mana. Eu ouço muito podcast. Não é à toa que eu resolvi criar meu próprio, mas eu ouço muitos podcasts, e eu ouço um que se chama Através do Véu, que é sobre é em inglês, mas é sobre Harry Potter, e é sobre fãs de Harry Potter lidando com doenças psicológicas, tipo depressão, ansiedade, e usando Harry Potter para lidar com isso. E uma das pessoas comentou em um dos episódios que eu assisti sobre a questão dos Dursley mentirem pro Harry como os pais dele morreram. E essa pessoa em questão que comentou falou que ela perdeu os pais dela num acidente de carro também, mas ela já era mais velha, ela devia ter acho que 12 anos, assim, ela já entendia. Os pais dela morreram num acidente de carro, e ela falou que pra ela era muito difícil aceitar a morte dos pais dela e tal, passar por toda aquela parte do luto, né? Do luto, né? Ela leu Harry Potter pela primeira vez e ela se imaginou, tipo, de repente descobrindo que, na verdade, os pais dela não morreram num acidente de carro, que eles morreram de uma forma diferente. Porque ela reviveu aquela cena muitas vezes na cabeça dela, dos pais dela no acidente de carro, o que eles poderiam ter feito diferente naquela noite e tal. E, de repente, ela se imaginou o mundo dela virando de cabeça pra baixo. Não, na verdade, não foi assim que eles morreram. Eu entendo que pro Harry é diferente, porque o Harry tinha 1 ano e 3 meses... Opa! Mandei a mão no microfone. Porque o Harry tinha 1 ano e 3 meses quando os pais dele morreram. Então ele não tinha nem lembrança, né, de quem eram, na verdade, os pais dele. Mas eu imagino o quão doloroso não deve ser pra ele. Principalmente por uma coisa que é citada no capítulo, que eu vou até pegar aqui. Que ele tá falando sobre os pais dele. Que ele é proibido de fazer perguntas. Ele fala que ele não lembra dos pais dele. E que não existiam nem fotografias dos pais dele na casa. Sim. Então... É uma analogia, né, que eu imagino que a J.K. Rowling fez, não só pelo fato de, tipo, ele ter sido um bebê e ele não lembrar, literalmente, dos pais dele, mas eu acho extremamente cruel, e, assim, a gente pode falar da crueldade dos Dursley em tantos aspectos, mas eu acho extremamente cruel dos Dursley privarem o Harry de ver o rosto dos pais dele, sabe? Ele só descobre no final do livro, né? Quando ele vê no espelho, né, de Ojezed. Mas, assim, a mentira é cruel de dizer, de mentir que, seus pais morreram num acidente de carro. Mas pro Harry, eu acho que é muito mais sobre a questão da confiança. Os Dursley são os adultos, eles deveriam estar cuidando do Harry. E não só fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e eles não cuidam, sabe? Mentir pra ele nessa situação é crueldade. Privar ele de saber quem os pais dele eram, ou privar ele de ver o rosto dos pais dele, é uma crueldade, assim, sem tamanho. A gente, obviamente, pode falar de deixar o menino sem comida, de trancar ele no armário debaixo das escadas, mas as pequenas coisas também machucam tanto quanto essas grandes coisas, na minha opinião, pelo menos. A gente não consegue nem imaginar o que foi que ele sentiu quando ele descobriu, né? Que era tudo uma mentira. Então, Andresa, muita gente não gosta da J.K. Rowling, porque depois que ela terminou Harry Potter, ela soltou muitas informações que não agradaram os fãs, né? Depois que ela terminou o livro. Eu tenho as minhas ressalvas, eu já falei, né, em relação a ela. Mas eu tenho também as minhas... Eu defendo ela. Gente, se eu defendo Severo Snape, eu não vou defender J.K. Rowling.
Me ajuda, né? Eu vou fazer o advogado do diabo, sim. Eu acho que algumas coisas ela sabia e que algumas coisas ela simplesmente não tinha por que encaixar no livro. Mas uma coisa que eu acho interessante é que no DVD extra de Harry Potter e o Enigma do Príncipe tem um documentário que se chama Um Ano na Vida de J.K. Rowling. Você já viu esse documentário? Já. Nesse documentário tem uma cena que ela tá andando na igrejinha da cidade onde ela cresceu e ela tá folheando o livro de presença. E aí ela fala, olha, o meu nome, o meu e da minha irmã, que a gente vinha aqui todo domingo limpar a igreja, uma coisa assim, a gente assinava. E aí tem uma hora que tá borrado um nome e ela fala assim, meu Deus, um nome que eu roubei pro Harry Potter. Aí ela brinca, fecha esse livro, esconde, ninguém pode saber. E por muito tempo as pessoas teorizaram sobre o que era. E agora eu tô pelejando pra lembrar, como diz meu país, Minas Gerais, tô pelejando pra lembrar, e eu não tô lembrando aonde que falaram isso. Porque por muito tempo as pessoas acharam que era o sobrenome Dursley, por muito tempo as pessoas acharam que era o sobrenome Snape, que ela falou assim que ela pegou o nome pra um personagem ruim, ou pra uma coisa ruim. E por muito tempo teorizaram qual dos personagens que tinha esse nome, qual que era o maldito do nome no livro, né? E agora eu não tô lembrando aonde que eu vi que, na verdade, o sobrenome era Privet, que é o nome da Rua dos Alfeneiros em inglês. Eu achei que era dos Dursley. Eu também achei que era, mas eu acho que fica muito óbvio, né? Ia ficar muito óbvio. Na verdade, era o sobrenome Privet, que é a Rua dos Alfeneiros em inglês. Ela é Privet Drive, né? E ela pegou o sobrenome Privet pra dar pra rua onde o Harry morava. Porque, na verdade, o número 4 da Rua dos Alfeneiros foi um lugar que pro Harry, durante a vida inteira dele, os primeiros 17 anos de vida dele, né? Porque depois eu tenho pra mim que ele não voltou pra lá. Sempre foi um lugar de tristeza, né? Foi um lugar de maus tratos, um lugar ruim. E pra mim, parece muito sensato que ela tenha escolhido um nome que pra ela era ruim, né? Então, ela faz muito isso, né? Ela faz muito isso. Eu vou ficar devendo pra vocês e pra Andressa aqui agora a fonte. Vamos fingir que eu tenho uma fonte... Não são as vozes da minha cabeça. Não são as vozes da minha cabeça dessa vez. Mas o nome Privet é um nome que ela roubou desse livro da igreja lá de uma pessoa ruim que ela não, que ela não gostava. E a gente tem uma notícia maravilhosa para dar para vocês. A gente tem um site. Sim, querida! Qual que é o endereço do nosso site, Andresa? www.salãocomunalpodcast.com.br. Você acha ruim, mas eu vou te falar. A gente descobre a idade da pessoa quando ela fala www. A gente não digita. Ai, não, Mona! Pessoas que digitam www tá no grupo. Eu digito. Tá no grupo de risco do Covid. Se você digita www, você tá no grupo de risco do Covid. Não sai na rua, fica em casa. Mas a gente tem um site agora. Se vocês quiserem ouvir esse podcast, além das plataformas de podcast que vocês já ouvem normalmente, Spotify, Apple Podcast, vocês podem ouvir o nosso site. E se vocês tiverem algum comentário pra mandar pra gente, a gente tem um endereço agora pra vocês mandarem comentários ou sugestões? Sugestões, teorias, dinheiro, se vocês quiserem mandar. A gente vai deixar o número da nossa conta, PayPal, na descrição desse episódio. O endereço do nosso e-mail é corujal@salãocomunalpodcast.com.br. E vocês podem mandar comentários, sugestões. Estamos abertos ao Correio Coruja de vocês e no próximo episódio vamos ler os comentários de vocês. Se vocês gostaram, indiquem esse podcast para o seu amigo Potterhead, que você sabe que vai adorar discutir Harry Potter. E fiquem ligados que semana que vem nós voltaremos com o capítulo 3 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, As Cartas de Ninguém. Muito obrigada por terem ouvido. Beijos! Tchau!